Enviei recentemente um relato para este canal contando sobre uma noite em que vi uma mula sem cabeça quando era criança. Comecei a ver coisas sobrenaturais desde que meu pai e minha família se mudaram para um sítio em Ortigueira, Paraná, em 1975, quando eu tinha 11 anos. Meu pai era um homem corajoso e trabalhador. Naquele ano, houve uma grande geada que tornou a terra difícil para o plantio. Para tentar plantar alguma coisa, meu pai arou toda a terra ao redor da casa, que era muito simples, um rancho coberto de sapé cercado por varas e barro, as famosas casas de taipa. Ao lado havia um grande galinheiro cercado por tela e algumas casas de capim para as galinhas e pintinhos dormirem, enquanto as outras galinhas dormiam em pés de mamona enormes que havia perto do poleiro. Algumas noites os cachorros latiam muito e às vezes parecia que alguém os estava batendo e eles recuavam com medo. Isso estava acontecendo há algum tempo, mas não tínhamos coragem de ver o que era. Certa noite, numa sexta-feira de lua cheia, já estávamos todos dormindo. Minha irmã mais velha estava em casa com o marido dela. Como não havia luz elétrica e nem TV, só nos restava dormir cedo. Por volta da 00:30, acordamos com um barulho alto de algo grande trotando no terreiro. Os cachorros, mais uma vez, estavam muito bravos e as galinhas faziam muito barulho no galinheiro. Ninguém entendeu nada. A princípio, pensamos que fosse um ladrão, mas já tínhamos visto coisas sobrenaturais e inexplicáveis ali, então hesitamos em saber o que estava realmente lá fora. Minha mãe, assustada, pediu para meu cunhado levantar e ver o que era, já que ele estava lá fora e meu pai não estava em casa naquela noite. Meu cunhado levantou meio contrariado e pegou uma foice, já que não havia arma em casa. Ele me chamou para ir com uma lamparina, lampião que acende com querosene. Levantei morrendo de medo, mas ninguém queria ir lá fora naquela hora. Saímos, pelo barulho, o bicho estava dentro do galinheiro. As galinhas e pintinhos corriam com medo de alguma coisa. Quando nos aproximamos, vimos algo horrível. Parecia um cachorro enorme, preto, peludo e alto, andando em 4 patas. A princípio, ele não mostrava a cara e estava de costas até que, de repente, veio para cima do meu cunhado. Eu gritei de medo e corri para o lado da porta. Meu cunhado deu golpes com a foice, mas não conseguiu atingir aquele ser horrendo que soltava uivos horrorosos e grunhia de um modo muito sinistro. Aquele monstro conseguiu romper a tela de proteção do galinheiro que já estava toda arrebentada e sumiu no meio do arrozal com os cachorros latindo atrás. Minha mãe saiu na porta e gritou para aquele lobisomem vir buscar sal no outro dia. Aqui a história toma um rumo inesperado, para nossa surpresa quando no outro dia chegou o filho do vizinho, um menino raquítico, amarelo e esquisito pedindo uma xícara de sal. Apesar de ser um menino estranho, jamais pensávamos que ele podia se transformar naquele besta, ficamos com muito medo, mas graças a Deus aquele bicho não voltou mais. Foi uma noite de terror. Próximo relato. A mula sem cabeça o levou para as profundezas. Esta história aconteceu na década de 60, e o relato vem de familiares do Odito Cujo. Tudo aconteceu em um sítio nas proximidades de Santa Rosa, indo em direção a São Pedro dos Morrinhos, um vilarejo da cidade de Tambaú. Preservamos os nomes verdadeiros a pedido da família. Verdade ou mentira, caro leitor, você terá que ler e tirar suas próprias conclusões. Boa tarde, caros leitores. Espero que todos estejam bem. Esta semana, ao vasculhar minhas fotos, lembrei-me de como nossos pais e avós tinham o hábito de nos assustar, principalmente quando fazíamos alguma travessura. De alguma forma, eu cresci um pouco com medo. Lembro-me de quando minha avó recebia a visita do irmão dela, o finado tio Antônio, que Deus o tenha.
Eles falavam sobre a infância e sobre os eventos assombrosos e estranhos que presenciaram. Na última vez que ele veio, contou-nos sobre o susto que levaram certa noite. Todos eram crianças e moravam no meio do mato, perto de uma encruzilhada. Quando chegava a hora de dormir, independente de estarem com sono ou não, se o pai mandasse dormir, todos tinham que dormir. Era uma regra. Naquela noite, era o dia das almas caminharem. Era assim que os mais velhos diziam. Ninguém podia ficar fora de casa ou mesmo com as lamparinas acesas, pois atrairia a atenção das almas. Como toda criança, eles eram curiosos. Fingiram que estavam dormindo, esperaram os pais se recolherem e levantaram-se para espiar pelo buraco da porta as almas. Todos eles levantaram-se pé com pé e dirigiram-se à porta da frente. Estava tudo escuro e, naquela noite, não escutavam nem os grilos cantar. Toda hora um deles espiava pelo buraco para ver se havia algo, mas nada. De repente, começaram a ouvir um barulho. Parecia ser um monte de pessoas falando ao mesmo tempo, mas eles ainda não viam nada. Até que, pelas frestas da porta e das janelas, viram um clarão. Então, tiveram certeza de que eram as almas e o medo tomou conta de todos. Minha avó e os outros irmãos voltaram para a cama, mas tio Antônio era teimoso. Olhou pelo buraco e, logo em seguida, caiu para trás, todo amedrontado. Ao olhar pelo buraco da fechadura, alguém do lado de fora também o olhou. Ele voltou a espiar e não havia mais ninguém. Não contente, abriu a porta e viu o clarão indo embora, com as conversas cessando. Quando foi fechar a porta, olhou para a cerca e viu o que não devia e o que não queria, uma enorme mula sem cabeça com labaredas enormes saindo do pescoço. Ela se aproximou e ele lembrou que seu pai havia falado sobre esse tipo de encontro com uma mula sem cabeça. Ele teria que esconder os dentes, as unhas e principalmente não olhar para ela, senão ela arrancaria tudo dele, inclusive os olhos. Minha avó, vendo que ele não vinha, correu até lá, puxou-o pela camisa e fechou a porta, nem percebendo o que estava acontecendo. Ele contava essa história rindo, mas no dia disse que sentiu medo, embora a curiosidade fosse maior. Infelizmente, essa foi a última visita que ele fez à minha avó e ele parecia pressentir isso. Quando foi se despedir dela, ela disse: "E não demora para voltar, meu irmão." E em tom de despedida, ele respondeu: "Vixe dita, acho que não volto mais aqui não, acho que esta será a minha última visita." Um mês depois, ele faleceu de um infarto. Qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência. Próximo relato. Vou contar um relato que possivelmente algumas pessoas possam duvidar da veracidade. Quando eu era criança, um vizinho meu, já falecido, contou-me que costumava ficar até tarde lendo a Bíblia na cadeira de balanço que ficava em frente à porta de entrada. Era uma porta antiga de madeira velha. Ele disse que sempre acabava cochilando e acordava no meio da madrugada para ir para a cama. No Nordeste, fala-se muito da lenda da mula sem cabeça. Ele contou que uma madrugada, quando estava cochilando na cadeira de balanço, acordou com um barulho que parecia de patas de cavalo batendo na sua porta. Ele acordou assustado e disse que viu pela fresta da porta um ser com um livro nas mãos, com uma túnica preta que parecia de padre, com um corpo de cavalo e sem cabeça. Ele disse que a coisa batia as patas e produzia um som semelhante a um sussurro de almas penadas. Ele se ajoelhou imediatamente e clamou para que a coisa saísse de sua porta. Mas ela permaneceu lá por alguns minutos, depois deu um grito alto e desapareceu. Depois disso, ele nunca mais ficou na cadeira de balanço durante a noite. Próximo relato. Quero contar meu relato de uma experiência que tive há uns 13 anos atrás.
Eu trabalhava em uma estamparia e começava a trabalhar às 4 da manhã. Eu saía sempre às 3h15 da manhã de casa para chegar a tempo no serviço, fazia um trajeto de uns 2 quilômetros até chegar, indo caminhando. Passava por um caminho que, para ser bem sincero, eu tinha medo, mas era o meu caminho, tinha bastante mato do lado da estrada. Um dia, caminhando para ir para o serviço, escutei passos no mato, uma pisada muito forte que me arrepiou da cabeça aos pés. Comecei a andar mais rápido e aquele barulho me acompanhando. Comecei a ficar com medo e então resolvi correr. Dei um pulo tão rápido que fiquei todo arrepiado. Quando eu estava acabando de passar pela parte onde tinha o mato, ouvi um rosnado muito forte e uma cachorrada muito forte de carniça. Como eu ouvia muitas histórias de lobisomem que minha mãe contava, não olhei para trás e continuei correndo. Meu medo foi tanto que não tive coragem de olhar para trás para ver se era o lobisomem mesmo, mas tenho certeza que era ele. Deixo aqui meu relato para vocês. Sou de Rio do Sul, Santa Catarina. Próximo relato. Meu primeiro relato é, na verdade, de um tio meu que me contou sobre a mula sem cabeça. Meu tio morava no interior e era por volta de 1 da madrugada quando ele e mais 2 amigos voltavam de bicicleta de um baile. Eles estavam em uma região onde havia a lenda da mula sem cabeça e, meio bêbados, começaram a zombar e duvidar da história. Meu tio afirmou que tudo não passava de uma mentira, mas de repente sentiu um peso enorme na bicicleta, não conseguia pedalar, a bicicleta ficou muito pesada. Ele acabou empurrando a bike por uns 300 metros até que, em um determinado momento, o peso aliviou e ele conseguiu pedalar. Ele e os amigos não viram nada, mas meu tio conta que a mula sem cabeça embarcou na garupa da bicicleta dele. Enfim, é assim que ele conta. Eu não duvido, pois já vi algumas coisas bem sinistras neste mundo. Meu tio afirma que nunca mais duvidou de coisas sobrenaturais e sempre temeu passar pelo mesmo trajeto onde algo pesou em sua bicicleta. Bom, este é um dos meus relatos. Espero que curtam e desculpem por algum erro de português. Gosto muito deste grupo. Outra hora conto mais algum relato.